tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para trabalhar um assunto muito legal, muito bacana, que é sobre cultura. A gente vai falar sobre origem, também sobre a ideia de patrimônio material e imaterial. Então, me segue aqui, ó, preste atenção. Vamos tratar a aula em 6 tópicos. A gente dividiu a aula em 6 tópicos diferentes. Acompanha aqui, ó. Primeiro tópico, a gente vai falar o que é cultura, qual a definição de cultura na sociologia. Depois, as funções da cultura. No terceiro tópico, vamos tratar sobre diversidade cultural. No quarto tópico, vamos tratar sobre o dinamismo da cultura. A cultura é dinâmica. Quinto tópico, vamos tratar sobre o conceito de aculturação, muito presente nos estudos sociológicos e também antropológicos. E para fechar, vamos tratar da diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Certinho? Já pegou a caneta? Já pegou o caderno? Eu espero que sim. Então anota as dicas que eu vou te dar na aula de hoje, beleza? Vamos então começar? Tá pronto? Tá pronta? Eu também tô. Vamos lá. Primeiro, cultura. O que é cultura? Antes da gente ler qualquer coisa aqui no slide, esquece aqui por enquanto, eu vou dizer o seguinte para ti. A palavra cultura é uma palavra que tem muitos significados diferentes. Ela pode assumir muitos sentidos diferentes, dependendo do contexto que você utiliza. Tá? Isso aqui que eu vou te falar daqui a pouco é só um dos conceitos, um dos significados que a palavra cultura tem. Por exemplo, se eu falo para ti que eu admiro muito alguma pessoa, eu admiro muito um professor, porque aquele professor tem muita cultura, nesse caso a palavra cultura ela é sinônimo de conhecimento, sinônimo de inteligência, certo? Se eu falo para ti da cultura maranhense, que eu sou um grande apreciador do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, da cultura maranhense, aí cultura já significa outra coisa. Já significa ali uma manifestação, festas, danças que fazem parte da identidade de um povo. Então fica ligado, fica ligada que cultura é uma expressão que tem muitos significados. Então por isso que é importante, logo no começo da aula, a gente definir qual é o significado, qual é o sentido da palavra que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Fechado? Agora sim, preste atenção aqui, vem comigo. Cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimentos, tudo que é adquirido a partir do convívio social é parte da cultura humana. Então, atenção, nesse sentido que a gente está apresentando, a cultura é uma atividade eminentemente humana. Significa dizer que outros animais diferentes do ser humano, por esse sentido, não são capazes de produzir cultura, não são capazes de produzir valores culturais. Certinho? Então, olha só o homem, nesse sentido, possui cultura. E é capaz de produzir a cultura também. E capaz de absorver os valores da cultura. A cultura é uma invenção, é uma prática eminentemente humana. A cultura faz parte da experiência humana, do ser humano, da vida em sociedade, principalmente. Certo? Só lembrando que esse é um conceito possível. Não é o único conceito, não é o único sentido que a palavra tem, mas é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Fechado? Então vamos lá, vamos começar a tratar dos conceitos, das teorias, de maneira mais profunda agora, de maneira mais sociológica. Seja a sociedade simples ou complexa, seja uma tribo indígena, seja a sociedade industrial capitalista do século XIX, tanto faz, todas elas possuem sua forma de expressar, de agir, de sentir, de pensar. As pessoas possuem, né, essas formas de agir, de pensar e sentir. Portanto, todas as sociedades, por mais simples que seja ou por mais complexa que seja, elas têm sua própria cultura, o seu modo de vida. Cultura também está relacionada a isso, a modo de vida, ok? Aí eu vejo, de vez em quando, algumas pessoas dizendo assim, aquele rapaz ali é um rapaz sem cultura. Olha o tipo de música que ele está escutando, né? Só que essa expressão sem cultura, ela não está correta, não.
Porque todo ser humano é um ser cultural. Todo ser humano sabe falar um idioma, mesmo que não seja correto. Todo ser humano tem uma crença. Todo ser humano tem um modo de vida, certo? Então, todo ser humano que vive em sociedade, que está integrado na vida social, ele tem cultura. Agora, nesse sentido que você está falando de níveis de conhecimento, de sabedoria, de gosto, que é diferente um do outro, tá? Mas não é correto você dizer que a pessoa não tem cultura. Você pode chamar a pessoa de inculta, aí tá certo. Ah, aquele sujeito é um sujeito inculto. Mas não que ele não tenha cultura, que seja ausente, né? A cultura ali da vida dele, certo? Então presta atenção. E aí vamos seguir aqui, ó. Não existe cultura superior ou inferior. Isso faz parte de uma abordagem, que é uma abordagem chamada relativista, que é muito comum a partir do século XX e hoje em dia é a predominante. Antigamente, né, século XIX e tal, os intelectuais acreditavam que existia cultura superior e inferior, sim. Mas não é o que a gente acredita hoje. Hoje em dia a gente leva em conta o relativismo, o respeito à diversidade, o respeito às diferenças culturais, né? Então não tem cultura melhor nem pior, nem cultura superior ou inferior. O que existem são culturas diferentes. Obviamente a nossa cultura brasileira é diferente da cultura japonesa, que é diferente da cultura árabe. Mas não quer dizer que os japoneses são superiores ou inferiores, ou que os árabes são superiores ou inferiores aos brasileiros. O que acontece é que nós temos crenças diferentes, modos de vida diferentes, nós temos uma visão de mundo diferente também. Mas isso não nos torna nem inferiores e nem superiores a ninguém. Isso nos torna somente o quê? Diferentes. E não existe problema em ser diferente, tá? Não existe problema nenhum, porque cada um tem o seu modo de enxergar as coisas, o seu padrão de vida, a sua visão de mundo, as suas crenças, os seus valores, certinho? Então, por isso que é necessário respeitar as diferenças e não pensar nos outros, nos diferentes de nós, como inferiores e nem superiores a nós, certo? Então, é nessa perspectiva, é nessa visão sobre a cultura que a gente vai conduzir a aula de hoje e também as próximas aulas que a gente terá sobre o assunto. Fechou? Vamos lá então. Quais as funções da cultura? Você já sabe que, nesse sentido, a cultura é uma atividade eminentemente humana, que só o ser humano é capaz de produzir cultura. Só o ser humano possui cultura, portanto, nessa perspectiva que a gente está abordando, certo? Mas quais seriam as funções? Vamos devagar para a gente entender? Então acompanha aqui comigo. Primeiro, satisfazer as necessidades humanas, certo? Então a gente produz cultura como uma forma de atender, de satisfazer necessidades que a gente tenha. Exemplo, para a gente basicamente sobreviver, a gente tem que ter onde morar, onde comer, né? O que se alimentar, portanto, e também como sobreviver de certa forma, se proteger do frio, se proteger do calor, dependendo de onde você estiver. E aí para isso a gente construiu as ocas, as cabanas, as residências, né? Hoje em dia tem residência que tem piscina, por exemplo, outras não, de 2 andares e outras só de 1 andar, né? Então você tem, por exemplo, formas diferentes de se alimentar, a culinária japonesa é diferente da nossa, a forma de comer também, a utilização de talheres, né? A gente utiliza, eles não. Então isso vai sendo elaborado com o passar do tempo, em cada agrupamento humano, em cada comunidade, tribo, sociedade. Beleza? Segundo, limitar normativamente as relações sociais. Nós somos seres humanos por completo. Isso quer dizer que a gente é ser humano biologicamente e é ser humano socialmente também. E socialmente somos seres humanos porque a gente vive em sociedade. A gente se relaciona com as pessoas, a gente interage. E é preciso estabelecer normas, regras, para que essas relações aconteçam dentro de um padrão esperado e também desejado pela sociedade. Por isso que os costumes, os hábitos, os valores, até mesmo as leis, são parte da cultura, correto? Estabelecer formas de convivência e interações sociais baseadas em crenças, hábitos e costumes, que eu te falei ainda há pouco, né? As crenças são diferentes, os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes. E todos eles integram ali um conjunto macro, um universo, que é o universo da cultura, das práticas culturais, dos valores culturais. E isso é uma
ação, isso é uma conduta, isso é uma atividade eminentemente humana. Certo? Então você já entendeu aqui quais as funções básicas da cultura para a vida humana, sobretudo para a vida em sociedade. A cultura possui tanto aspectos tangíveis, isso é muito importante, tá? Destaque isso aí no teu caderno. Aspectos tangíveis e aspectos intangíveis. Professor, o que é isso? O que significa tangível, intangível? Calma que eu vou te explicar. Tangível é aquilo que você pode perceber. É aquilo que é simbólico no sentido de ser visível, de ser tocável, perceptível. Intangível são coisas que você não pode tocar, não pode ver, mas que fazem parte da cultura também. São as ideias, as normas que regulam o comportamento, as manifestações de religiosidade, por exemplo, né? São formas intangíveis. Inclusive, essas ideias do que é tangível e intangível, a gente daqui a pouquinho também vai falar quando fizer a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Tem a ver com essas ideias, tá? Daquilo que é tangível e daquilo que é intangível. Esses aspectos, tanto os tangíveis quanto os intangíveis, eles constroem a realidade social, dividida por aqueles que a integram, dando forma às relações e também legitimando, estabelecendo valores e normas dentro daquelas interações sociais, dentro daquele contexto de vivência coletiva, dentro de cada sociedade, portanto. Beleza? Certinho? Então vamos lá que a gente ainda tem muita coisa pela frente na aula de hoje. Diversidade cultural. Nós vivemos em um país, que é o Brasil, país maravilhoso, não é verdade? Culturalmente falando, nem se fala. Nosso país é muito rico em termos culturais. Existe uma diferença, uma diversidade cultural muito forte, muito grande no nosso país, inclusive entre as regiões do Brasil, né? E essa diversidade ela se explica por quê? Porque o Brasil foi colonizado por portugueses e também no período colonial vieram para cá muitos africanos para trabalhar como mão de obra escrava nas lavouras, principalmente, né, da cana-de-açúcar, e já tinha aqui também vários índios. Então, nessa relação entre povos diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, foi surgindo a identidade brasileira. Por isso que a nossa identidade é tão misturada, é tão, né, múltipla, complexa demais, certo? Então, daí que se explica essa diversidade, essa multiculturalidade que existe em nosso país. Mas, afinal de contas, o que é diversidade cultural? Olha só, quando você fala diversidade, você está falando de uma coisa que é diversificada. Uma coisa que é diversificada, ela não é singular, ela é plural, é múltipla. Então a ideia de diversidade cultural vem dessa perspectiva da pluralidade, da multiplicidade de influências, de valores, de práticas culturais que existem em determinado país ou região, certo? Vem aqui comigo, acompanha no quadro. A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho ou diferente, ele é bastante comum, ele é frequente, é rotineiro. Mesmo dentro de uma mesma sociedade como o Brasil, por exemplo, podem existir divergências culturais, certo? É possível. Aqui no Brasil, nós somos um país continental, geograficamente muito grande, certo? E que, obviamente, tem regiões que foram ali ocupadas de maneiras diferentes, o que nos leva também a padrões de comportamento, de cultura que são diferentes, certo? Então, por exemplo, a cultura do Nordeste, né, ela tem traços diferentes da cultura do Sul do país, onde há lá no Sul uma influência muito forte de imigrantes italianos, alemães, etc. E aqui já existe uma questão mais ligada ao período colonial, né, de mestiçagem racial entre brancos, negros, indígenas e tudo mais. E claro que isso estabelece padrões culturais que são divergentes, que são diferentes dentro de uma mesma sociedade. Certinho? Alguns grupos ou pessoas podem ter fortes valores baseados em crenças religiosas, enquanto outras prefiram a lógica do progresso científico para compreender o mundo, que é uma outra forma também de você conduzir a sua visão de mundo. Então, para muitas pessoas, a religião, a crença,
tem um papel fundamental na vida delas, na forma como elas interagem, na maneira como elas se relacionam com as outras pessoas. Mas tem pessoas que não consideram a crença religiosa ou a fé como tão importantes, mas focam na ideia mais da racionalidade, da conduta, da ideia do progresso, da razão científica, seja lá do que for. E tudo bem, elas convivem ali na mesma sociedade, elas interagem no mesmo espaço. Então, por isso que existem também essas diferenças, né? Mesmo em uma sociedade como a nossa, existem diferentes visões de mundo, diferentes formas de você conduzir as suas interações e relações sociais. Isso pode ser uma coisa boa, primeiramente? Pode, porque mostra a diversidade, mostra a pluralidade. Mas também pode ter um efeito negativo, quando existe a intolerância, quando não existe o respeito pelo próximo, isso se torna um aspecto ruim para a sociedade, ok? Bom, vamos lá, continuando. A cultura é dinâmica, né? Uma expressão. A cultura é dinâmica, eu estou afirmando isso. É claro que ela é dinâmica, porque como ela é uma atividade humana, da vida em sociedade, e a sociedade é dinâmica, o mundo social é dinâmico, significa dizer que a cultura também será dinâmica. Se a cultura fosse estática, a gente teria os mesmos valores culturais, hábitos e costumes da pré-história. Não faz sentido, né? Nós somos bem diferentes lá dos homens primitivos, bem diferentes dos homens medievais também, e daí por diante. Então, olha só, uma cultura não é estática, ela está em constante mudança, de acordo com os acontecimentos vividos pelos seus membros, pelos integrantes da sociedade. Valores que possuíam força no passado vão enfraquecendo. E aí, no novo contexto, surgem outros valores, outras práticas, outros hábitos que ali fazem mais sentido dentro daquela realidade mais atual, mais contemporânea. Ok? O mundo social não é estático, é dinâmico. Significa dizer que a cultura, consequentemente, também será dinâmica. Aculturação é um termo muito presente em textos de sociologia, de história, né, de geopolítica, de antropologia. O que significa esse termo? Aculturação significa o seguinte: esse prefixo a, aqui, ó, sabe? Ele significa a ideia de ausência. A aculturação vem da ideia de cultura. Só que não é a ausência de cultura, tá? Não é isso não. Isso é só a etimologia da palavra. Mas o que significa o conceito? Vamos lá. Aculturação, onde uma cultura absorve ou adota certos aspectos de outra a partir do seu convívio. Foi o que aconteceu com os índios no Brasil. Na colonização, os índios acabaram adotando muitas práticas, valores e hábitos dos colonizadores. Até porque muitas vezes foram forçados, né? Não é porque eles quiseram também, a gente sabe disso. E é comum em nossa realidade globalizada, onde temos contato frequente e contínuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. Existem muitas palavras que a gente usa hoje que não são de origem nacional, nem portuguesa, são de origem norte-americana. Shopping center, por exemplo, é uma expressão, um estrangeirismo, né, que a gente acabou adotando como parte ali do nosso dia a dia, certo? Vamos lá então, para a gente poder fechar a aula. Patrimônio material e imaterial. Sempre que a gente fala de patrimônio, a gente está falando também de cultura, tá? Do legado, da herança, da tradição cultural de determinado povo, cidade ou região. Ok? Patrimônio material. Ei, material. Aquilo que você pode ver, né, você pode tocar, é o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos do passado, ou então por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. São Luís, patrimônio da humanidade, a capital do Maranhão. Os casarios de São Luís, né, ali do centro histórico, os monumentos, as pedras de cantaria das calçadas, entendeu? Então é isso, aquilo que você pode, né, perceber, ver, isso é patrimônio material. E tem também o imaterial, que se refere a práticas e domínios da vida social, que podem ser encontrados em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações. O tambor de crioula, por exemplo, é parte do patrimônio também cultural do Maranhão, mas só que é um patrimônio imaterial, certo? Não, é diferente do casarão do centro histórico, certo? Assim também como pratos da culinária podem ser patrimônios imateriais. Beleza? E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.